Olá, cuidadores! Tudo bem? Mais uma live maravilhosa e hoje super especial. Eu sou Gisele Smith, do Grupo Vida, Amor e Riso, e eu quero hoje apresentar e falar com vocês sobre luto, acolhimento e respeito. E para isso eu só podia trazer a Maria Tereza Mantelli, que é quem já dá as aulas sobre luto no nosso curso. Então, você com certeza já conhece quem já fez o nosso curso e eu quero dar as boas-vindas. Tê, que delícia ter aqui! Muito bom estar de volta, onde a nossa história se começou juntas, nesse trabalho tão lindo, tão amoroso do grupo, esse curso de cuidadores que é tão especial. E que delícia, muito bom estar aqui junto com algumas pessoas que já me conhecem, muito prazer para aquelas que não me conhecem ainda. Esse assunto de hoje é um assunto muito necessário, muito delicado, que precisa ser tratado com muito amor. E nós vamos falar de luto, de morte, mas precisa de muita vida, amor e riso para a gente levar nesse momento, não é mesmo, Gi? Sem dúvida alguma, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo, com quarentena, com Covid, com as mortes chegando perto, e como a gente vem dizendo em nossas lives, muitas vezes nós estamos morrendo, porque aquelas pessoas que começaram, que chegaram na quarentena, não serão as mesmas quando nós saímos daqui, a hora que nós saímos. Então, nós estamos nos transformando, nos reinventando a cada dia, revendo a nossa casa, revendo nossas relações, revendo o nosso trabalho, e tudo isso está fazendo com que a gente lide no processo de luto, não só na morte em si, mas na morte da gente, na morte daquela limpeza que a gente está fazendo dentro de casa e tirando algumas coisas que não servem mais e mandando, e tem rituais para serem feitos. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu estou tão empolgada, eu quero ouvir tudo isso. A doutora Ana Cláudia, se você me permite essa colocação, para nós refletirmos. Quando a gente fala da morte, além de olhar para ela, é para a gente refletir muito sobre a vida. Doutora Ana Cláudia, maravilhosa, que eu adoro o trabalho dela, ela fala muito a respeito de que se a gente pensar na morte, provavelmente num símbolo da morte, nós vamos pensar numa caveira, ela representando a morte. E que essa caveira já está aqui, ó. Ela já está aqui junto com a gente, ela já está aqui em nós. E ela, no final da história, só vai sobrar ela. Então, ela traz a reflexão, o que nós vamos fazer enquanto tem pele aqui? O que nós estamos fazendo com as nossas vidas? E eu acho essa reflexão isso. Forte. Muito, e a história, temos mais um dia de vida? Não, nós temos menos um dia de vida. É que nós não estamos habituados por questões culturais, inclusive, a se falar de morte, não é mesmo? Esse assunto vem no almoço de domingo, o que a gente fala? Ah, não vamos falar sobre isso, né? Não vamos falar sobre isso, exatamente. E por isso que isso aumenta a nossa dificuldade de lidar com este assunto, por não falarmos sobre isso. E uma das coisas que a gente fala muito é que nós, como cuidadores, no nosso trabalho de cuidadores, a gente caminha lado a lado, de mão dada com a morte. Então, quando a gente coloca esse assunto em sala de aula, as reações são totalmente diferentes. A maioria diz, não, nós vamos falar de morte? Né? Então, sim, porque a gente caminha de mão dada e muitas vezes somos nós os instrumentos nesse processo da morte na família. E agora, com esse momento tão desafiante, nós estamos, sim, totalmente grudadinhos para isso, onde a gente vai ter mortes, onde a família não vai poder chegar, onde muitas vezes a gente não vai poder se despedir como gostaria, e o cuidador vai ser um elo importantíssimo. Então, acho que a gente vai poder falar muito sobre isso, para que a gente possa desmistificar essa imagem da morte e trazer isso como um momento de transformação e de cuidado também, porque o nosso trabalho como cuidador não termina na hora só até a hora que ele morre, mas às vezes muito mais até terminar de arrumar esse quarto, terminar de dar suporte a essa família. Porque uma das coisas que eu gosto muito dos cuidados paliativos é que o maior suporte se dá à família.
Sem dúvida, sem dúvida, Gi. Vou contar uma particularidade aqui, você acho que sabe, mas eu vou contar para todo mundo isso. Por que eu fui me tornar cuidadora de idosos? Lá atrás, acho que há uns 14 anos isso, quando eu resolvi ser cuidadora de idosos, que eu fiz a minha formação e depois fui fazer um trabalho tão lindo com você, me veio uma imagem que muitas vezes a última pessoa que aquele idoso vê é o cuidador, é a pessoa que está do lado dela, é a última pessoa. E às vezes esse idoso, ele teve uma vida onde ele construiu uma família, um patrimônio, ele construiu uma história, mas no final ele está dando trabalho. A família não está mais querendo que ele participe, quer que ele, das reuniões, dos momentos juntos, está reclamando dele e muitas vezes ele vai embora levando essa última lembrança. Então, a importância da nossa presença e desse olhar amoroso, desse olhar compreensivo, na verdade, né? Solidário e de respeito a essa história que está por trás desse idoso e dessa família também, sem dúvida. Ah, que gostoso. E muita gente não sabe, mas nós nos conhecemos num curso de cuidadores, quando eu estava começando o projeto do curso dos cuidadores, e nós nos conhecemos lá, e desde então tem uma jornada imensa de muita coisa acontecendo, e que eu agradeço, sou muito grata agora publicamente. Que delícia ter você na minha vida. É recíproco, Gi. Desde o começo, né, nós fizemos esse curso juntos, estive junto com você no início da escola e nós muitas vezes conversamos e falamos da importância que era trazer esse tema para dentro do curso. Porque, como a gente diz, se você for um bom cuidador, você vai ficar com esse idoso até ele fechar os olhos. Sim, né? Faz parte está implícito isso na escolha que você fez do cuidar. Maravilhoso. E aí você separou para a gente a jornada da morte? Pois é, a gente, né, como não fala, não aprende, acho que seria tão importante um dia a gente alguém ter contado isso. Tem muitas coisas ligadas ao autoconhecimento, ligadas à vida, que nós não tivemos aula sobre isso. E que eu cheguei a lidar com as emoções, falar sobre empatia, sobre ecologia, né, nós temos muitas formações técnicas na vida e às vezes temos poucas formações humanas, né? E uma delas, como nós já mencionamos aqui, foi falar sobre a morte, que é a única certeza que nós temos e não falamos sobre isso. Tem uma médica, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela tem vários trabalhos muito importantes, ela já é falecida, mas ela deixou vários trabalhos muito importantes falando sobre a morte. Ela tratava de pacientes aidéticos lá quando surgiu a AIDS, né? E fez um trabalho muito lindo, recomendo ler a biografia dela, é muito interessante. E ela, nos estudos dela, ela trouxe que diante, né, da morte ou de uma notícia da morte, ou mesmo agora, no caso da própria pandemia, quando a gente começou a ouvir a falar que talvez existisse uma pandemia, né? Ouvimos falar, mas era do outro lado do mundo ainda, né? Então existe um processo, uma jornada que a gente faz, onde a primeira é a negação. Sabe quando você recebe um exame com um diagnóstico ali, e você, não deve ser meu, não, eu acho que não é comigo, não foi comigo, né, deve estar errado, né? A própria situação hoje do coronavírus, muita gente começou a negar isso no começo, né? É uma gripe, né? É isso, é uma gripe, não sei o quê, enfim. Então a negação é um momento, uma fase que acontece, a raiva, né, na nossa vida. Por que aconteceu isso comigo? Né? Então passa a fase da raiva. Depois a negociação. Se uma pessoa recebe um diagnóstico de uma doença com prognóstico de uma vida breve, ela começa a negociar com Deus, com a vida. Não, me dá mais 6 meses, mais 1 ano, a formatura do meu filho é no fim do ano, eu só quero viver até lá. Então a gente começa a negociar com a vida. E a barganha, né? Se deixar mais um pouco, até meu neto nascer, até meu neto fazer 1 ano, até eu conseguir isso, e aí aquela barganha que acontece. Exatamente. Depois uma depressão também, é um outro momento, ok, né? Eu fico mal com isso, não é ok. Ter isso que tem na minha frente, a pessoa entrar numa fase de depressão. E por último, a aceitação.
Não são fases lineares, não é etapas que você passa consecutivas, é bem pendular isso. Não necessariamente as pessoas têm todas essas fases, mas E é não muito é interessante. ordenado, né? Ela pode Não. vir e pode se repetir também. Também repete, pode começar com a raiva, depois a negação. Então, essas fases, mas é muito interessante a gente perceber isso. A gente pode perceber isso hoje na nossa sociedade com relação ao coronavírus, essas etapas. A gente perceber isso internamente e na casa onde nós vamos estar lá, cuidando desse idoso, analisar todas essas, ter essa compreensão. Eu acho muito interessante isso. É verdade. Até porque eu acho que nesse momento a gente está vivendo isso num global, né? Então a gente está com essa raiva do que está acontecendo. No início a gente quis culpar todo mundo, da onde veio, da onde não veio. A gente estava culpando todo mundo em relação a essa pandemia, até poder aceitar isso, porque hoje a gente tem que ficar dentro de casa, né? Fica em casa, tem que usar a máscara. Então a gente se rebela para usar a máscara, a gente se rebela para ficar em casa, quando na verdade a gente precisa aceitar esse processo, né? Exatamente, aceitar isso que está aí na nossa frente, mas eu acho esse olhar, né? Você vê, ele é a jornada para a morte, né? Mas é a jornada nossa nas nossas relações. Quando acaba um relacionamento, né? Você pode ter a fase da negação, da raiva, da negociação, porque essa morte diária que acontece. Nós morremos ontem, nascemos hoje outras pessoas. Então, entender as etapas da nossa vida que vão terminando são mortes, existe luto. E é importante você sentir tudo que você estiver sentindo, que é outra dificuldade que a gente tem de aceitar os nossos sentimentos, aceitar a nossa humanidade diante dos fatos que nós não conseguimos entender, né? É aquela coisa de... Tem gente que se faz muito forte, tem gente que se faz muito desesperado, e na verdade é o que nós fazemos nas nossas aulas, né? Cada final de aula a gente pede um sentimento. E aqui nas lives a gente também faz isso, então você já vai conectando com o seu sentimento, para saber o que é que eu estou sentindo, para poder lidar com isso também, com a família, poder dar esse suporte para a família, para esse ente querido. Uhum. Sem dúvida, Gi. E tudo e eu sei que o curso que você dá, ele parte dessa premissa, da importância do autoconhecimento, da importância de encher a taça, de se olhar. Você vai lidar com a morte, com doenças, você vai lidar com a vida da maneira que isso está internalizado em você. Como você lida com isso dentro é como você vai lidar com isso fora. Então é importante a gente pensar o que eu penso a respeito disso, o que eu acredito, como eu lido com isso. E a gente não sabe lidar bem. Senão a gente nem estaria tendo essa conversa, porque a gente não aprendeu e não para ouvir sobre isso. É verdade. Então, você falou de uma coisa tão importante que é a taça, né? A gente trabalha com a taça, você simboliza isso, tem um livro, né? Enche a sua taça, que é tão importante para a gente, dessas doses diárias de alegria que você traz no seu livro, e o quanto isso a gente aprendeu a enchendo a taça, vendo como é que está a minha taça. E a gente tem dito, nós estamos tão sensíveis nesse momento, as nossas taças estão transbordando por qualquer coisa, porque a gente não sabe lidar com esse momento diferenciado, mas como é importante agora olhar para essa taça e talvez esvaziar o que não serve mais nas emoções, nos armários, mas a gente poder lidar com a nossa taça e acolher cada sensação que ela é importante, que ela é nossa. Importante, né, porque às vezes você no caso de um cuidador, você está bem emocionalmente, você vai ter que lidar com uma situação na casa onde você está, com relação ao idoso, com relação à família. Só que neste momento, ninguém está totalmente bem. Nós estamos com os nossos medos pessoais, com a nossa instabilidade, com as nossas dúvidas, incertezas, né? Então tá todo mundo meio que um segurando na mão do outro para a gente conseguir atravessar esse desafio que nós estamos passando. Então é importante você também, né? E é o simbolismo da máscara de oxigênio que cai no avião. Você precisa, na medida do possível, colocar a máscara em você
para você estar bem e poder ajudar o outro. Você precisa encher a tua taça para você poder ajudar a encher a dos outros. Eu sei que não é a realidade, infelizmente, de muitos cuidadores, de muitas pessoas que estão virando turnos e não tem tempo para respirar. Mães dentro de casa, não precisamos nem, né, ir muito longe. Mães que estão sobrecarregadas e falam, gente, eu não consigo fazer xixi, porque estou correndo para um lado e para o outro. E como é importante, 5 minutos, respira. Respira, fecha seus olhos para o mundo externo um pouquinho, fecha seus olhos, respira, se conecta com o teu coração, para você conseguir um pouquinho de combustível para você ir além e dar mais um passo. E é de passo em passo. Respire e vai, e é assim que nós vamos atravessar isso. E é o que a gente tem falado, em todas as lives a gente tem falado muito, tem vindo o assunto da meditação, de poder se conectar com você 5 minutos, 10 minutos. Nós fazemos em nossas aulas 10 minutinhos de meditação, conexão com a sua respiração, com o seu corpo. Às vezes, aquele momento que você vai no banheiro, 5 minutinhos, a gente está no banheiro, aproveita esse banheiro, esse momento com você, que ali é o momento que você está com você. Tenta fechar a porta para fechar os olhos para o mundo, como você disse, né? E respirar, conectar, encher essa taça para a gente seguir mais um pouco. Sem dúvida. E como a gente diz, né? Você tão bem diz durante todo o curso, a importância de se olhar. Então, como é que a gente lida com essa morte? Nós, não vou dar um passo atrás, né? Muitas vezes na vida a gente quer dar um passo à frente, mas muitas vezes a gente precisa dar um passo atrás e olhar. Como que eu lido com a morte? Então, eu trouxe aqui, se você me permitir, 18 dicas para a gente olhar para nós. Primeiro para nós, depois a gente primeiro a gente vai encher a nossa taça, tá? Ah, que maravilha! Então aí, gente, pega papel e caneta, aproveita vocês que estão assistindo a gente agora, né? Você que está aqui na live com a gente toda segunda-feira com a gente aqui, aproveita, pega papel e caneta. E se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma questão, aproveita, já escreve aqui nos comentários. Antes disso, se inscreve no nosso canal, curte e aproveita e compartilha com aquelas pessoas que você sabe que estão precisando ouvir disso nesse momento. Com certeza, você tem alguém que precisa ouvir essas palavras e essas dicas. Então, compartilha, curte e comenta, porque é a forma que a gente tem, eu e a Tereza, de saber que você está gostando, que você participou e que você sentiu e aprendeu alguma coisa. Compartilha com a gente todo esse momento que você está vivendo também, aqui nos comentários. Então, pega papel e caneta e vamos lá, essas 18 dicas super preciosas. Primeira coisa, falar sobre a dor ou a perda, né? Tem pessoas que se fecham, não querem falar, é até um processo de negação, muitas vezes, ou até de raiva e negação juntos. Então, é muito importante a gente falar o que a gente está sentindo. É por isso que existem grupos de apoio, terapeutas, amigos que você pode desabafar. Quando você desabafa, você não fica mais leve, né? Então, você divide aquilo, você põe para fora, porque é uma energia isso, tá? A gente pensando isso em termos mais amplos de metafísica, é uma energia que tem dentro de você. Uma energia ruim, às vezes. Quando você põe para fora, você fica mais leve. Então, é importante você falar. Enfrente o sentimento de culpa, né? Uma pessoa próxima a nós faleceu, vem aquela coisa, eu não fiz o bastante, eu poderia ter feito, eu não disse eu te amo, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Conversa também com alguém sobre isso. É muito importante. Nesse momento que a gente está tendo mortes e não está podendo estar com eles, nos últimos momentos, muitas vezes, essa dica é importantíssima. Sem dúvida, sem dúvida. Eu não fui lá, não pude velar, não pude estar presente. O teu não ir foi um ato de amor, né? Por amor por você, pela tua vida, por respeito a esse momento, e tá tudo bem. Né? Então, trazer muito esse olhar, exatamente como a gente falou, para esse momento. Não estamos podendo estar lá fisicamente, mas estamos no nosso coração. Pensa, é uma coisa assim tão... esse amor e essa saudade, quando a gente pensa em alguém que foi, e você pensa nessa pessoa, ela está aqui agora, ela está aqui com você. Né? Então, não tem distância e tempo nisso. 3, trabalhar os sentimentos de raiva e de revolta. Né? Aquela questão que nós já falamos lá com relação à jornada da morte.
a raiva e a revolta. Por que que isso aconteceu? Por que que era tão bom e foi embora? Né? Então, esse sentimento de raiva, como a gente viu na Jornada da Morte, ele pode acontecer. Não se isole. A coisa que nós mais precisamos é da presença do outro ao nosso lado. Né? Então, é muito importante não se isolar. Mudanças de valores. Os seus valores vão mudar. Não tem como. Aquilo que era importante para você, muitas vezes deixa de ser importante, porque diante da morte, nós refletimos sobre a vida. E toda vez que a gente reflete sobre a vida, a gente muda os valores com relação à vida. Aquilo que realmente importa. O que realmente é importante. Veja agora, nesse momento em que nós estamos vivendo, quantas coisas nós estamos descobrindo que nós podemos viver sem. Não é mesmo? E os nossos valores vão mudar. Será que nós vamos continuar buscando por coisas que a gente buscava antes? Então, é um questionamento bem interessante isso. Dizer também, nunca mais serei o mesmo. Isso é muito bom, tá? É bom você nunca mais ser o mesmo. Eu tenho medo quando eu encontro alguma pessoa e falo, você não mudou nada. Eu falo, ai, meu Deus do céu. Dá um frio na barriga, porque a vida é mudança. Se eu não mudei, eu estou estagnada em algum lugar. Então, a vida nunca mais vai ser o mesmo. Que bom! Agora, não pode colocar, eu nunca mais serei feliz. Isso é uma questão que tem que olhar. Fulano, meu parceiro, morreu, nunca mais vou ser feliz. Então, olha para essa fala. A mudança, faz parte da vida. Você não vai ser o mesmo, você vai ser diferente. É como as pessoas falam agora, não vejo a hora que as coisas voltem ao normal. Pelo amor de Deus, normal não. Não, tem que voltar diferente. Né? Normal era normose, era doença da normalidade, não estava saudável. Evite decisões importantes ou grandes mudanças no período de pelo menos um ano, tá? Porque acontece muito. Aconteceu aquela dor ali e a gente toma decisões importantes que eu digo, eu vou mudar de cidade, sabe? Eu vou largar esse... Você está emocionalmente frágil. Não é hora de tomar decisões importantes e radicais na sua vida. Pode ser uma fuga, né? Exatamente. Com relação a isso, eu fiz uma live essa semana com uma pessoa que me deu um dos maiores ensinamentos que eu já tive nos últimos tempos, que ela disse que a gente tem que se curar no lugar onde a gente se feriu. Ai, então, que lindo isso! Lindo, não é? É uma mulher que perdeu um filho na porta do salão de cabeleireiro dela e ela continuou com o salão aberto e as pessoas falavam, fecha esse salão. E ela, não, eu preciso me curar no lugar que eu me feri. Então, essa que a gente falou, às vezes essas decisões importantes, você vai mudar de cidade, né? Pode ser uma fuga, né? E você vai levar a tua dor junto com você. Idealização. O outro não era perfeito. Eu sei que você fala isso no curso também, né, Gi? Não é porque faleceu que virou santo, né? Ele era humano, mas a gente tende a colocar, enaltecer, endeusar aquelas pessoas que eram humanas. Né? E se cria o outro como sendo perfeito. Ele era, com todas as qualidades também, mas era um ser humano. Importante, reserve períodos e locais para lembranças. Tá? Eu atendi há muitos anos um casal que havia perdido o filho e a mãe não tinha lavado o lençol, o quarto estava do jeito que ele deixou, só que fazia 10 anos que ele tinha morrido. 10 anos que eles não entraram, não lavou o lençol. Então, gente, isso é uma tortura, não faz isso com você. Não precisa, né? Não precisa. Guarda um local, um momento do dia, um horário, uma data em que você vai lá se conectar com as coisas, com os objetos, mas não fazer isso o tempo todo. Né? Inclusive, nesse momento, os cuidadores fazem muito isso também, né? E eu acho que esse é um momento onde o cuidador tem que estar muito atento para não banalizar aquelas coisas. Porque tem um tempo para a família, e se ele vai fazer isso com a família, tem que fazer de uma forma muito carinhosa, acolhedora e com muito respeito a cada pedaço, cada peça de roupa que a gente for mexer, cada pedaço de qualquer material, do instrumento, o prato que ele gostava, a xícara dele, tudo isso tem muito... Não é assim, vamos jogar tudo fora. Né? Exatamente. Tem tradições que falam que não pode mexer com as coisas durante um período, então tudo isso tem que ser respeitado, não o que a gente quer, o que a família, né? Como a família professa isso, se durante um tempo aquilo vai estar presente. Eu vi recentemente, eu não sei, eu vejo tantas fontes diferentes, mas um lugar em que
Era uma casa de repouso e o idoso ficava abraçado com a foto, né? Um senhor com a foto da velhinha dele ali, né? Almofada, eu vi. E aí ele fez uma almofada, a cuidadora, a equipe fez uma almofada para ele ficar. Eu achei isso tão bonito, tão sensível, né? Outra coisa, prever dias e datas difíceis. Haverá natais, né? Ontem nós tivemos o Dia das Mães. Sim. E eu participei de um ritual em homenagem às mães falecidas pelo Covid, né? Então, assim, essas são datas mais difíceis, são datas mais que nos tocam, naturalmente nos tocam mais. O Natal, o aniversário da pessoa, o seu aniversário. Então, a gente tem que se preparar. E qual é o preparo para isso? É não se isolar. Sempre. Nós precisamos... A humanidade é que nos cura, a aproximação. Né? Isso é que nos acolhe, nos abraça e nos cura. Celebrar. Sem dúvida nenhuma, a fé e a religiosidade nos ajudam dentro daquilo que você acredita, se você acredita em algo. A religiosidade é onde está o seu sagrado, não importa o nome que isso tem. E muitas pessoas têm isso como um cajado para sustentar a sua vida, a sua fé. Né? E lembra, é a fé da casa do idoso. A gente, como cuidadora, não é a nossa fé. Né? A sua é na sua casa, na casa do idoso é a dele. Né? Isso é durante todo o processo do cuidar, isso vale. Culpa por se sentir bem, né? Não é deslealdade, né? Fala, nossa, hoje eu estou bem, mas a pessoa faleceu há pouco tempo. Como a gente tem uma coisa assim, de se sentir mal por estar bem? E não, a vida continua. E muito provavelmente, independente da crença que você tem, aquela pessoa que se foi, ela ia querer que você ficasse bem também. Isso é o mais importante, que às vezes as pessoas não veem isso, né? Elas querem que você esteja mal. Então, se perdoar e se acolher quando que você esteja bem. Porque era isso que ele ia querer. Sem dúvida. Reajustar a rotina. A sua rotina vai mudar, né? Dependendo do nível de proximidade que você tinha da pessoa. A sua rotina vai mudar. Então, é importante também. E é importante ter rotina. Gente, nós precisamos de rotina. Eu estava hoje vendo um noticiário do Enem, que vai ter os professores dos cursinhos falando para os alunos para eles acordarem, tomar banho, se vestir como se eles fossem para a aula presencial para fazer as aulas online, porque o teu cérebro, ele conecta isso com as tarefas do dia. Então, nós precisamos ter essa rotina, porque senão a gente se perde nas nossas vidas. Isso então, a gente tem dito bastante aqui, porque uma das coisas que, com o cuidador, isso já acontece. A gente diz, não deixa o idoso ficar de pijama o dia inteiro. E agora, com a quarentena, tem gente ficando de pijama o dia inteiro. E a gente tem dito muito isso. Levanta, coloca sua roupa, se arruma, põe perfume, né? Uhum. Eu achei interessante também, eu estava vendo uma live onde eu estava só vestido daqui para cima e estava de cueca, né? E aí o Karnal, que estava nessa live, falou assim, não, eu estou vestido. Ele levantou de calça e de sapato e levantou o pé. Eu, gente, não estou de sapato hoje, sinto muito. Não sei, acho que não sei mais usar sapato. Mas isso é importante, a gente se vestir, se arrumar, não ficar de pijama e poder ter essa rotina. Os horários continuam os mesmos para a gente não entrar nessa depressão maior desse momento. Desculpa te cortar, Pedro. Importante também libertar-se das expectativas irreais, né? Ah, mas se ele estivesse aqui, mas esse fulano tiver... Não, não tá. Então, a questão da aceitação entra nessa fala. Integrar a perda, né? Isso foi uma coisa muito bonita que ontem no Ritual das Mães a gente falou várias vezes sobre isso. O que fica da pessoa? Não é o que foi. A gente fica focado na dor e na perda física da pessoa. Mas e o que fica dela dentro de você? Os ensinamentos, as histórias, as memórias, os abraços, o cheiro do perfume, né? Integrar isso na nossa vida, né? Que é o que mantém a pessoa, é o que eterniza as pessoas. E aqui eu gostaria de pegar um adendo e dar uma indicação de um filme que se chama O Vendedor dos Sonhos, que está passando
né, lá na Netflix, e você pode assistir. E ele dá exatamente essa visão diferenciada na hora do velório. Em vez de a gente chorar por ele, vamos lembrar o que ele deixou para a gente, o que tinha de mais importante, a frase dele, assim, o encorajamento, o que ele tinha de melhor, e que eu trago isso. E nesse velório se transformou a energia, em vez de chorar, poder lidar com ele de uma forma celebrativa, feliz, né? Maravilhoso, maravilhoso, Gi. Acho que é exatamente isso. É isso que a gente ressignifica esse momento, né? E que hoje nós estamos sendo privados disso. É por isso que já existe isso que eu participei ontem, os rituais, o ritual de despedida online. A família não pode estar ali, mas a gente vai reunir as famílias numa plataforma como essa. Vamos falar da pessoa, vamos contar as histórias que ela contou, que ela contava, a música que ela gostava, que lembranças você tem. E faz um encontro familiar, um encontro de amigos. Isso já está se tornando uma prática pós-Covid, a nova realidade. É um ritual de despedida virtual, onde a gente, como a gente está aqui gravando, a gente pode gravar isso e ter para eternizar esse momento. Ai, que lindo! Chamar os amigos, chamar a família. Às vezes tem um grupo só do trabalho que vai contar as piadinhas que ele contava no trabalho, outro só a família, ou todo mundo junto, os amigos da faculdade, né, do clube, e as pessoas se reúnem e prestam essa homenagem falando, né? E uma colhendo a outra, e a emoção vai vir, e uma hora todo mundo vai chorar junto, mas eu estou aqui, ó, eu não estou do seu lado, na sua mão. Mas nós não estamos sozinhos, né? Exato, essa é a mensagem mais importante para esse momento. Eu acho que nós vamos ter que marcar uma live só para falar desse ritual de despedida, porque essa nossa já está quase no final. Sério? E a gente vai ter que marcar um ritual. Gente, vocês querem uma outra live para falar de ritual de despedida, aprender a fazer um ritual virtual de despedida? Quem quiser já coloca aqui agora. Eu quero ritual para a gente marcar uma outra live, que a gente só tem pouquíssimo tempo. Vamos finalizar essas dicas. Vamos, então, finalizando. Pesar muito longo, de 6 meses a 1 ano, a gente ainda é considerado assim, uma coisa que não tem nenhum problema. A partir daí, as outras 2 dicas: procurar ajuda profissional, se você sentir necessário. Não é fraqueza procurar ajuda profissional, muito pelo contrário. E quem que a gente procura, Tereza? Existem muitos grupos de apoio, a pessoas enlutadas em várias cidades, em vários lugares. O próprio CAC, se eu não me engano, eles te encaminham para lugares onde eles acabam te encaminhando, mas hoje com a busca da internet a gente tem essa facilidade de acessar informações. E às vezes o teu grupo de apoio são os teus amigos, teus familiares, as pessoas que estão próximas. E você fala, vem cá, vamos conversar? Né? Vamos conversar? Então, a importância dessa ajuda profissional, do grupo de apoio, finalizando especificamente para os cuidadores, agora algumas outras dicas a mais, lembrar que às vezes para o homem ficar viúvo é mais difícil do que para a mulher. A mulher, às vezes, ela fez conexões na vida dela, então é sempre mais delicado a questão do viúvo. Essa coisa eu vou falar, de ser gravada, né, tatuado isso. Por favor, não fale que foi bom porque a pessoa parou de sofrer. Isso é uma coisa, ele descansou. A pessoa queria ela cansada do lado dela, mas não queria que ela descansasse. Então, às vezes, é melhor não falar nada. Responde o que ela perguntar. O silêncio é uma prece. É uma prece do coração. Ouvir, né? A pessoa não quer ouvir nada, ela quer ser ouvida. Exatamente. Deixa o idoso, a pessoa chorar. Ai, não chora. Chora, transborda. Deixa ela transbordar a dor dela, porque a dor diminui. E se o cuidador quiser chorar junto, pode também, porque pode chorar. É humano, Gi. Gi, nós não podemos curar, mas podemos cuidar. Eu acho que a gente tem que se lembrar sempre disso. Lindo. Não é? Nós podemos cuidar um dos outros. Isso eu acho que é a frase que fica. Não podemos curar, mas podemos cuidar. E é isso que a gente vem fazendo durante todos esses anos, ensinando um pouquinho, colocando essa semente
do cuidar. Nós não estamos lá para curar nenhuma ferida, nenhuma família. A gente está lá para respeitar e para cuidar. E acho que esse é o momento mais importante da gente se ver como humano e acolher. Que coisa linda. Ai, fiquei tocada. Importante conhecer, importante fazer curso, importante se capacitar, conhecer, ler sobre o assunto, estar sempre sabendo o que está acontecendo. Mas como diz o Jung já diz, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas na hora de tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Gente, agora eu não posso chorar na live, né, gente? Pelo amor de Deus. Pode, né? Pode sim. Ave Maria. Ai, gente, Tê, que coisa mais gostosa. Como é sempre bom estar com você. Eu queria que você deixasse suas redes sociais para o pessoal te seguir, né? Você deixou aquele presente maravilhoso do livro para quem está aqui na live. Então, assim, a gente vai colocar o link para você ganhar esse livro maravilhoso da Tereza, que ela está dando esse presente para a gente. Fala para a gente suas redes para que a gente possa te seguir. Então, vamos lá. Aqui no Instagram, no Facebook, Maria Tereza Mantelli, com 2 L's e I, vai aparecer na descrição, né, em algum momento, né? Sim. Mantelli, com 2 L's e I. No Instagram também, @Maria Tereza Mantelli. E eu tô dando, eu não sei quem tem Telegram aí, mas hoje eu comecei a dar um curso que chama Linguagem do Amor, pelo Telegram. Então, é só entrar no Telegram, Linguagem do Amor, e eu vou deixar depois na descrição, aqui vou colocar nos comentários o nome. É um curso onde nós vamos falar de amor, mas falar de amor não esse amor romântico que nós estamos acostumados. Amor tampa da panela, metade da laranja. É o amor profundo, o amor puro na sua essência. E eu acho que nesse momento que o mundo está precisando tanto de amor, vamos falar de amor de verdade, né? Vamos entender o que é esse amor de verdade. Então, estão super convidados para participar do curso online gratuito de hoje até sexta-feira lá no Telegram. Ai, que coisa boa, gente! Tá acabando, mas é bom demais estar com vocês. E segunda-feira tem mais convidados. Se você gostou, compartilha, coloca aqui seu comentário. E eu agradeço demais, porque a atitude é sempre do cuidador. Que bom, vem fazer parte desse nosso grupo, que é muito bom estar com você. Tereza, minha gratidão imensa, enorme. Gratidão, uma boa vida a todos. Uma vida cheia de amor. Nossa. Gente, beijo no coração e até segunda.